Bom domingo para vocês. A nossa EBD hoje dessa forma, mas nós vamos continuar o nosso assunto de 1 João, capítulo 4, versículo 1. E a pergunta inicial é: você sabia que a Bíblia nos alerta que nem todo espírito vem de Deus? Neste mundo cheio de vozes, profetas e mensagens por todos os lados, como que eu vou saber o que realmente procede do Senhor? Então hoje nós vamos mergulhar nesse capítulo de 1 João e descobrir juntos como provar os espíritos e não ser enganados. Então fique até o final comigo, porque essa mensagem pode abrir seus olhos espirituais e proteger a sua vida da mentira. Eu quero logo abrir com vocês, então, 1 João no capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, presta atenção nesse filhinhos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, só para falar um pouquinho a respeito desses dois versículos, nisto reconheceis o espírito de Deus e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, e todo espírito que não confessa. Parece uma coisa superficial, confessar. Ué, então se confessar, então alguém pode falar que Jesus Cristo veio em carne, então ele é de Deus. Mas essa palavra confessar, ela vai dar pano para manga, tá? Isso aqui não é só falar, não é só pronunciar que Jesus Cristo veio em carne. Depois nós vamos ver isso aqui. Mas antes, eu quero falar sobre esse termo que João usa. Filhinhos, vós sois de Deus. Por que ele chama a igreja de filhinhos? Não é filho de Deus, é filho dele? Como é que fica essa situação? Bom, antes de tudo, eu quero mostrar então em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 15. E aqui já vai dar uma ideia legal, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, o que é preceptor? Veja só, um guardião, guia de meninos. Entre os gregos e romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança, tal. Mas na realidade, esse aqui que é o termo que eu quero usar, é um tutor, um guardião, guia de meninos. Então, esse é o que ele está sendo. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, isso. Em Cristo não teríeis, contudo, muitos pais. Não teríeis, contudo, muitos pais. Então, é isso que ele está dizendo. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Quem? Paulo. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Que sejam meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Não era filho de Paulo, né? Era filho na fé. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve tal. Então esses versículos aqui são importantes,
Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores e tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pai é um só, não é? Não tem como. Quando as pessoas nascem de novo dentro da sua casa, não é? Dentro da igreja, quando as pessoas nascem de novo aqui na nossa casa, a pergunta tem que ser: o evangelho aqui ainda é suficiente? Se você nasceu aqui nessa casa, né? Estou falando aqui em Brás Cubas, Mogi das Cruzes, aqui. O evangelho ainda para você é suficiente? O que é pregado aqui ainda é suficiente? E por isso que o engano de Satanás é que o espírito do engano, da mentira, cega os olhos do coração. As pessoas querem mais de um pai, mais de um pastor, mais de uma igreja. Elas acham que o problema delas vai ser solucionado trocando, às vezes, de igreja ou trocando de pastor. Problema interior do seu coração, né, para você não precisar se adaptar ao evangelho, para você fugir de alguns ataques, até, posso dizer que dentro da igreja, somos atacados por espíritos enganadores, espírito de confusão, da mentira. E aí você vai para solucionar o seu problema, a coisa mais fácil é você trocar de ministério, é você trocar de igreja. Mas você não pode esquecer que aquele que te gerou na fé, você tem que ser fiel a essa pessoa. Você tem que ser amigo dessa pessoa, porque de fato é a pessoa que se interessou pela sua salvação. É a pessoa que se interessou e que te ganhou para Jesus, que te mostrou a verdade. A ela você deve não dinheiro e nem riqueza, mas pelo menos a gratidão, a fidelidade, a lealdade, a pessoa que te ensinou a verdade. Irmãos, nós trabalhamos com ensino durante muitos anos. E eu vou dizer para você que a coisa mais difícil é você ensinar uma pessoa o evangelho. Você não sabe o tanto de energia que isso demanda, o tanto de desgaste físico, mas mental, emocional, porque existe sempre uma barreira que impede que as pessoas enxerguem imediatamente o que você está querendo dizer a elas. Abrir os olhos espirituais é um trabalho do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo um esforço do pastor, daquele que lidera a sua igreja. Então, quando eu falo isso aqui, não é, porque ainda que tivesse milhares de preceptores, é isso que tem hoje em dia, milhares de tutores. A quem que você tem que seguir? A quem que você tem que ouvir? Então as pessoas querem mais de um pai, mais de um pastor, mais de um tutor. E eles não estão nem aí para quem as levou ao evangelho. Quem é que gerou vocês na fé? Quem sofreu dores de parto até que Cristo fosse formado em vocês? Quem introduziu vocês na vida cristã? Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19. Gálatas 4, 19. Ele diz, meus filhos. Então Paulo fala, meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Mas chama de meus filhos. São meus filhos. Por que você, hoje em dia, não entende essa questão? Meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto. Meus irmãos, é tão fácil abandonar aquele que te ensinou, aquele que te batizou, aquele que honrou com a vida dele, ensinando a palavra. Porque é uma honra para você. Alguém introduziu na sua vida a pessoa do Senhor Jesus e todo conhecimento bíblico. E agora, por causa de um problema, por causa de uma situação, em vez de você ajudar a resolver, você vai virar suas costas, você vai dar a ele por descrédito, a desonra. E a pergunta que segue é onde que você vai encontrar algo que realmente te satisfaça para que você no final seja aceito por Deus? Porque isso que é a pergunta que tem que ser feita. Será que o evangelho na sua casa ainda é suficiente? Será que você está ouvindo o seu pastor? Eu não estou nem esperando que você seja grato, não, porque você não precisa fazer nada por mim, não. Pois que muitos que saíram dessa casa
Quando nós encontramos na rua, a primeira coisa que eles falam, eu sou muito grato a vocês. A maioria fala isso. Eu sou muito grato a IEMP, a Logos. E logo em seguida eles emendam tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com vocês. Mas o que adianta, meus irmãos, falar isso para mim, que é grato e tudo que aprendeu foi aqui na nossa casa, se eles não estão mais aqui com a gente? Se eles foram desleal no momento, ou não foram fiéis nem a eles, porque é engraçado, você troca de igreja, você troca da sua casa espiritual, mas você nunca vai trocar na sua casa terrena. Você nunca vai deixar os seus pais. Você nunca vai trocar de pai porque você não concordou com ele, mas o pastor sim. O pastor você abandona, você vira as costas, é o cara que te ensinou, que teve com esmero te visitando, te abrindo a mente para as coisas espirituais. E a pergunta é por que as pessoas não estão com a gente? Eu tenho a resposta. Porque ao procurar outros pastores, aqueles que não foram dados por Deus, porque é isso que acontece. Se você nasceu nessa casa, você não nasceu por um acaso. Você não nasceu aqui porque não tinha outra opção. Deus colocou você nessa casa. Ele colocou um pastor sobre a sua cabeça. Ele colocou uma pessoa sobre você para te ensinar. Então, ao procurar outros pastores, aqueles que não foram dados por Deus, ao fazer outros pais, você não precisa mudar o seu caráter. Você não precisa ser transformado. Porque a transformação dói. E nesse momento é que muitas pessoas abrem mão. Quando vem a primeira resistência, ou quando vem uma luta que as pessoas não sabem consertar, ou quando você tem que adaptar a sua vida à palavra, mas você não quer. Aliás, eles querem mudar o pastor. E como é que faz isso? Criticando. E por que criticam o pastor? Por um erro? Ou por 2 erros? Eu já fui chamado de mentiroso. Já fui chamado de ganancioso. Meus irmãos, aonde está a minha ganância? Eu sou um holandês, um europeu. Se eu fosse ganancioso, eu tinha ficado na Europa. Tinha criado meus filhos na Europa. Se eu fosse a fim de dinheiro, eu fiz engenharia mecânica. Eu podia ter trabalhado numa empresa holandesa, ter ganhado dinheiro suficiente para levar minha vida numa boa. Mas imagina, meus irmãos, me chamar de ganancioso, dizer que eu estou ganhando dinheiro por fora. Aonde? Meus irmãos, nossa igreja nem gasofilácio tem mais. Vocês são responsáveis por essa casa, mas quando é que eu faço alguma cobrança de dinheiro para vocês? Às vezes eu peço uma ajuda, porque eu sei que tem coisas para acontecer. Meus irmãos, eu quero te falar uma coisa, presta atenção. Acusam o pastor, por quê? Porque de fato as pessoas não querem se adaptar ao evangelho, mas querem adaptar o evangelho a elas. E os que me acusam, quais são os meus erros pessoais? Aonde que eu falho? É porque eu sou esquisito? Ou porque eu sou feio? Ou porque às vezes sou radical, eu falo duro? Mas irmãos, e quando as pessoas chegam do mundo, as pessoas chegaram aqui nessa casa cheio de lama, cheio de pecado, quem te recebeu aqui? Meus irmãos, quantas pessoas eu ajudei nessa casa? Vocês são honestos, lembrem disso. Quantas pessoas eu ajudei, nós nos ajudamos facilitando a vida das pessoas. Mas elas se esquecem disso. Há uma cobrança veemente em cima dos pastores, como se eles realmente fossem obrigados. Esse dia para trás eu estava escutando um papo entre 3 líderes de igreja e criticando os pastores, e um teve a audácia de falar que o verdadeiro pastor tem que ser humilde. E a humildade é para ele que o pastor tem que ir lá, se for necessário, na casa do irmão e capinar o quintal, limpar o quintal do irmão. Isso que o pastor tem que fazer. Meus irmãos, aonde nós estamos nesse mundo? Aonde que nós estamos? A pergunta é essa: quem te recebeu na nossa casa? Quem te tirou da lama do pecado? Quem te lavou? Eu sei que foi a palavra de Jesus, mas quem que te guiou a isso? Quem te batizou? Quem te ensinou? Quem que não sentou com você e não fez um curso de batismo antes? Quem abriu seus olhos para a verdade? Quem com paciência tolerou o orgulho,
as suas características que ainda eram do mundo pecador, que você trouxe consigo quando aqui chegou. Então não fale mal do seu pastor, porque você não tem noção do tamanho da responsabilidade, do peso de noites sem dormir, de preocupação sincera com cada um, mesmo aqueles que já saíram daqui. Eu tenho preocupação. Eu tenho preocupação com as pessoas que saíram por um motivo, às vezes, se olhar, era muito pequeno. Qual o motivo de não falar mal um do outro? Primeiro, porque pastores e líderes devem ser um exemplo para o mundo, isso. Mas junto com eles, a igreja toda, de forma igual, deve levar a liberdade, a luz. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar a liberdade e a luz. E não ser pedra de tropeço nem para o irmão em Cristo, mas principalmente para o incrédulo. Então você não tem que falar mal de igreja, mal de pastor, porque o incrédulo ao ouvir, meus irmãos, esses dias para trás eu estava aqui, eu mencionei esses pastores que eu falei agora mesmo, eu estava aqui no culto funeral de um pastor aqui da igreja, né, daqui de Mogi. E aí eu estava de fora, porque ninguém cabia naquele salãozinho pequeno. E tinham 3 pastores, mas falando tão mal dos seus líderes. Mas falando tão mal dos seus líderes. E eu estava lá ouvindo. E estava me irritando, quase, meus irmãos, que eu peguei pelo pescoço. Como que você pode, num funeral, em vez de você respeitar o pastor que estava ali deitado no caixão, que deu a sua vida toda, e esse homem fez quase 100 anos, então foi a vida toda mesmo. Posso falar uma coisa? Você não fala mal do seu pastor. Se você tiver que falar mal do seu pastor, fala para ele. Procura ele e faz a pergunta por quê. Então, você não faz isso porque você é um mau exemplo para o seu irmão em Cristo, mas principalmente para as pessoas, você vai se tornar uma pedra de tropeço. Até Jesus disse, se você fizer cair um desses pequeninos, amarra uma pedra de moinho no teu pescoço e pula, porque é mais fácil você fazer isso. Então, porque o incrédulo, ele assiste a sua vida, ele assiste a sua língua, ele assiste o seu proceder, e o mundo tem que ver em nós quem é Jesus. E segundo, essa atitude te faz filho do diabo. E essa é a primeira característica de um crente falso, é que ele não tem vitória sobre o pecado. Então, o que acontece com aqueles que falam mal na igreja? A primeira característica deles é que eles não têm vitória sobre o pecado. E essa sim é a característica de que você está seguindo o espírito do anticristo. O espírito do engano é aquele que descaracteriza a autoridade de Deus pelos seus servos, pela palavra. E o ditado, né, que tem aí é que o curandeiro cure primeiro a si mesmo. Então, você vai seguir espíritos enganadores, eles vão te falar isso. E por isso que aprendemos nesse texto de 1 João a não dar crédito a qualquer espírito. Não dá crédito a qualquer espírito. Você vai dar crédito a qualquer espírito. Por quê? Porque eles não têm poder nenhum para transformar a sua vida. Então, no ativismo moderno das igrejas de Cristo, a imagem de Cristo não é a falsa piedade, mas a conduta moral diante de Deus, isso sim. Porque se você olhar, as pessoas não precisam ser transformadas à imagem. As pessoas nesse ativismo, elas se esquecem que elas precisam ser transformadas. O que é, meus irmãos, a conduta moral diante de Deus? Ela tasta-se na santidade, na pureza, numa mente transformada, Romanos 12, fidelidade a Deus em todas as coisas, fidelidade a Deus em todas as coisas. E eu posso ser fiel a Deus se eu não sou fiel ao pastor, se eu não sou fiel à igreja? Como é que você quer ser fiel a Deus e você não é fiel àqueles que te introduziram na fé? Aqueles que são seus pais na fé? Essas coisas nem se exigem na igreja moderna hoje. Ninguém precisa ser santo, ninguém precisa ser puro, ninguém precisa ser transformado. E não precisa porque você nota pela reação das pessoas que elas não foram transformadas.
não há espírito de brandura, não há desejo de pacificação, não há desejo de consolo, não há apoio para aqueles que pregam. Meus irmãos, ser pastor é ser criticado. Porque em vez de você apoiar alguém que tirou a sua vida para pregar o evangelho, você tem coragem de criticar, sendo que você nunca tomou essa iniciativa. Por que você então não deixa toda a sua profissão? Por que você não deixa tudo e vai pregar o evangelho? É fácil criticar quem está na frente da igreja. Então o Espírito vem com poder para transformar o homem no interior. Esse é o Espírito de Deus. Aquele que não exige você nenhuma transformação, nenhuma mudança, aquele que te leva ainda para relativar, para baixar o nível do evangelho. Então, o Espírito de Deus vem com poder para transformar o homem interior de tal forma que ele é o próprio Cristo aqui nessa terra. Por isso que se chama cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Então, Cristo ele é visível em nós, aqui nessa terra. E o que você vai viver? O que você vai ver nessa vida? Você vai viver a harmonia com Deus. E você tem que viver a harmonia com Deus e a harmonia com a igreja. Não importa se você ouve uma mensagem de exortação, você aceita. A harmonia na sua casa com a sua família, isso. Sim, o evangelho veio para te erguer em todos os aspectos e em todas as áreas da sua vida. Uma nova vida em Cristo Jesus, onde Jesus está, a alegria, a paz completa, a plenitude da alegria, a plenitude da paz. Você não precisa de mais paz e mais alegria, porque em Cristo você tem a plenitude, mas a sua vida está longe dessas coisas. Porque você só tem ódio, você tem rancor, a sua língua só fala o mal, você não enxerga nada ao bem. Todo mundo, você critica todo mundo, só você não critica você mesmo. E eu vou dizer, quanto mais a pregação da igreja é verdadeira, quanto mais zelamos pela palavra de Deus, quanto mais paz reinará nos corações dos membros dessa igreja. Então você quer saber se uma igreja está na verdade? Se todo mundo está na conformidade, a paz ela reina. Então não é uma pacificação terrena, feita por homens que querem mostrar a bandeira branca, não. A paz verdadeira vem pela pregação, pela aceitação da palavra, pela transformação, por você abrir sua vida para Deus fazer o que Ele quiser. Então se você está em guerra, é porque você não entendeu isso. Você não sabe nem lidar com o seu irmão. Você nem ajuda na sua fraqueza. E é justamente na igreja, né, em que agora qualquer um pode pregar, qualquer um tem a palavra e qualquer um pode fazer o que quer. Isso gera confusão. Isso gera divisão. Se você não foi chamado para pregar, fique quieto. Ah, mas então eu não posso falar para as pessoas no mundo? Fale. Se você tem autoridade de Deus para falar, fale. Se você tem realmente o evangelho verdadeiro e você não é falso com ninguém, fale. Se você ama de verdade o seu irmão, se você ama o Senhor Jesus, fale. É engraçado que as pessoas agora tomaram esse direito. Eu vou abrir aqui minha rede social e eu vou começar a pregar. Eu vou profetizar. Meus irmãos, é justamente isso que eu estou falando. Agora, se você olhar na sua casa aí, onde você está, entra qualquer pessoa? Qualquer pessoa vai te falando o que você tem que fazer na sua casa? Claro que não. Na particularidade da sua vida, você também exige sigilo. Você exige organização. As únicas pessoas que têm acesso à sua casa são seus amigos. E a responsabilidade de quem entra na sua casa é daqueles que lideram a casa. Talvez pai, mãe, ou você mora sozinho. A responsabilidade de quem entra na tua casa é de quem está liderando a casa. E não são os filhos, não são os vizinhos, não são os seus amigos que vão dizer, esse pode entrar ou pode sair. E hoje é o tempo de perguntar para Deus o que nós estamos fazendo com a casa dele. O que nós estamos fazendo com a casa dele? Quem é que está liderando a casa dele? Quem é que está na frente? Quem é que está puxando? Ah, porque você está olhando para o seu pastor e ele tem muitas qualidades negativas. Então talvez você seja melhor que o seu pastor. Você talvez esteja mais condição de liderar uma casa. Você tem que fazer isso.
Agora, hoje é tempo de perguntar para nós se o que nós estamos fazendo com a casa de Deus. Estamos fazendo errado em limitar os espíritos? Limitar os espíritos, porque é isso que tem que ser feito. Os mensageiros, ou nós estamos errando por não colocar todo mundo. É só você que prega? É só você que fala? É só você que dirige? Meus irmãos, você sabe quantos anos eu estudei para estar aqui? Você sabe quantos anos me preparei para estar aqui? Agora eu vou fazer 30 anos de ministério. Imagina, esses 30 anos não é um dia, e nem 2. Você não sabe quanto de tempo que exige. Quando eu e minha esposa, a gente se dobra em cima da palavra para poder levar a vocês aquilo que sai do coração de Deus. Agora, se você vê o resultado na nossa vida pessoal, é porque você está ouvindo somente os pregadores dessa casa? Ou será que você vai comer um banquete de qualquer um? Qualquer um prepara um banquete para você. O que nós precisamos é do dom de discernimento de espíritos. Para quê? Para provar os espíritos. Como é que eu provo? Olha para a pessoa que está falando com você. Olha a vida dela. E talvez você não tenha um dom de discernimento. Então você precisa entender que se você ouve um espírito errado, uma coisa é certa. Ele não tem nenhuma influência na presença de Deus. Não tem. Não tem nenhum poder de Deus. Aliás, muito pelo contrário, quem está falando com você é o próprio diabo. Se você dá crédito a qualquer um, quem está falando com você é o diabo. Se você não tem um pai só, se você não tem um pastor, se você não ouve aquele que está falando a verdade com você, você vai ouvir quantos? O diabo. Esse é o espírito do anticristo, trazendo confusão dentro da casa do Senhor, para que você ouça outras pessoas. Meus irmãos, a nossa casa ainda é suficiente para você? Ainda é suficiente? Ou você quer ativismo? Você quer mais coisas? O que você quer? Será que nessa casa Deus ainda fala com você? Você ainda abre os seus ouvidos? Porque esses espíritos enganadores não têm a revelação da nova aliança, não tem. Eles querem escravizar você com costumes do antigo, das observâncias, das práticas e dos costumes da falsa religiosidade. Por isso que está escrito aqui, provai os espíritos. Provai os espíritos, se procedem de Deus. Provai aquele que fala com você. Provai. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E não tem como evitar esses falsos mestres. Mas está escrito que a nossa observância é o que provemos os espíritos. Você tem que provar os espíritos. E o que devemos dar crédito a quem realmente fala aos nossos corações é aquele que traz a verdade. Então entendo que com o falso ensino estão os espíritos malignos. E a falsidade dos espíritos malignos é que querem se passar pelo Espírito de Deus. Você começa a olhar para uma outra pessoa ao invés de olhar para o seu pastor. Aquele que Deus te deu. A casa que Deus te deu. Você começa a olhar para outras casas. Porque talvez ali tem mais atração para você. Mas, meus irmãos, veja só se o evangelho que eu tenho ensinado e que nós temos ensinado, o pastor Henrique ensina já há mais de 60 anos. Se o evangelho que nós temos ensinado ainda é de valia, ainda te influencia, se é suficiente. Então você tem que entender que esses espíritos não estão no espaço. Esses espíritos que têm que ser provados, eles não estão voando por aí, não. Mas dentro dos homens, dentro das mulheres, que sem autoridade, sem a verdade, manipulam as grandes massas. É isso. São aqueles pescadores de aquário, meus irmãos. Pescadores de aquário, aqueles que causam proselitismo, que arrancam membros da sua igreja para encher os bancos deles, para ensinar nada. E você vai ficar cego e surdo, correndo risco até da sua salvação. O resultado é o esfriamento no amor, é isso. No sermão de Jesus, no capítulo 24 de Mateus 24, abre aí, Mateus 24, olha o que Jesus está falando aqui, no versículo 10, Mateus 24, 10. Nesse tempo,
Muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meus irmãos, isso aqui não está acontecendo? Quanto ódio, quanta raiva, quanta traição. Você vai lá, dá a sua vida, você entra na casa, você prega, você batiza, você faz de tudo para poder amar aquela pessoa. Você ama de verdade, mas simplesmente a pessoa vira as costas, te dando um tchau. E ainda tem coragem de falar que tudo que aprendeu, aprendeu nessa casa. Não aprendeu nada, meus irmãos. O que você aprende, você é fiel à sua casa. Você é fiel aonde Deus te colocou, onde Ele te fez nascer de novo. Você é fiel onde você se batizou. Olha o que ele fala aqui. Levantar-se-ão, Jesus falando, hein? Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Então, o que o engano causa? E por se multiplicar a iniquidade aqui é o crédito ao falso ensino. O amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mas isso aqui é muito interessante. E se esfriará o amor de quase todos. E é esse, meus irmãos, o resultado dentro da nossa casa. Cadê o amor? Aquele amor quando você foi recebido. Sabe o que foi dito para mim essa semana? Que na nossa igreja não tem amor, falta amor. Meus irmãos, como que não tem amor? Eu prego outra coisa a não ser a palavra de Deus? Eu falo uma outra coisa de mim mesmo? Eu estou contando histórias da carochinha, eu estou contando histórias João e Maria, eu estou falando de outra coisa? Como que não tem amor, meus irmãos? O amor, ele corrige, o amor, ele chama a atenção, ele abre os olhos, abre o entendimento, ele ensina. Meus irmãos, o amor se esfriará. Isso aqui é tão atual. Jesus realmente tinha razão. O amor à palavra, o amor à verdade, o amor se esfriará. E se você olhar em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, 1 Timóteo 4, 1, é isso que vai falar, 1 Timóteo 4, versículo 1, ele fala assim, ora, o Espírito, então com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos, o quê? Nos últimos tempos, alguns apostatarão. O que é apostatar? Vamos ver aqui, ó. Fazer retroceder, fazer afastar, remover, excitar na revolta, retorcer, manter-se de lado, ir embora, deixar alguém. Olha aqui, ó. Ir embora, deixar alguém. Muitos se apostatarão da fé, por obedecerem o que, meus irmãos? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Meus irmãos, isso aqui que eu quero falar. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. E se você olhar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, 2 Tessalonicenses 3, 2, acho que é 2, desculpa, 2, 3, aqui ó, 2, versículo 3, olha o que a Bíblia fala aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a apostasia vai vir. Ela vai vir. Eu sei disso.
E qual que é o perigo desses falsos ensinos? O perigo é porque o fato de você não ter sido revelado a verdade, os ensinos dos falsos mestres têm tanta coisa boa, né? E por isso que vem o engano. São milagres, são tanta coisa boa nessas igrejas, meus irmãos. Então não pense que o falso ensino é somente coisa errada, que eles vão ensinar coisas erradas, não. As coisas erradas você sabe discernir. O falso ensino vem pelo falso espírito, que vai exigir lealdade, compromisso na casa de Deus. Mas não coopera em nada com o conhecimento pessoal de Deus. Você está há 30 anos na igreja e não tem certeza da salvação. Nem conhece Jesus e muito menos conhece Deus Pai. Então, dependendo de quem te ensina, dos ensinamentos, do espírito que está por detrás, a sua vida vai estar cheia do engano ou da mentira, ou você vai ser esclarecido e os olhos abertos para a ação direta de Deus na sua vida. Falei muito, mas dá uma olhada de novo aí, está aí gravado para você. Amada igreja, espero que eu tenha colaborado ainda mais para você discernir quais são os espíritos. Quero te ajudar, quero te ensinar, quero ficar junto com você. Você é meu convidado para a semana que vem a gente continuar e terminar esse assunto. Quero agradecer você pela paciência, ter ficado comigo até agora. E é muito importante a gente se alinhar nessas ideias. Por quê? Porque, de fato, o que vai salvar a sua vida é aquilo que Deus te revelou. Fique firme na igreja. Apoie o seu pastor. Ore por ele. Ajuda ele no que precisar. Não estou falando para você vir capinar meu quintal, não. Eu faço isso, se necessário for, ou pago alguém para fazer. Andar juntos na fé é ser verdadeiro, leal. É até se o seu pastor cometer uma gafe, ou cometer um erro, de qualquer nível que for, você ir lá com um amigo, alertá-lo, e assim também vice-versa. Não assuma a posição na igreja que Deus não te deu. Você vai cair. Vai redundar em racha, em divisão. Eu quero terminar aqui e eu quero dizer que hoje à noite tem culto na igreja. Você tem que estar presente na igreja. É a sua casa, é a casa de Deus. Ouvir a voz de Deus é mais importante de qualquer negócio, qualquer visita, qualquer situação. Vá! Tem gente que mesmo doente, mesmo esmurrando o próprio corpo, ele vai à igreja. Não deixe de ir não, porque os tempos daquele qual eu me referi agora mesmo já são hoje. Quero terminar aqui agradecendo você por ter me ouvido até agora. Deixa aí o seu comentário, deixa o que você achou, fala aí para mim o que você achou, né? Escreve aí o que você achou. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. E eu quero deixar uma musiquinha aqui para nós. Quero convidar o cantor Gerson Rufino para vir cantar essa canção junto comigo. Anderson Baroni, gosto também. Sertanejo me gosta. Você que é amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Igreja, até mais. Deus abençoe sua vida. Quando estás desiludido e por ti ninguém nada pode fazer, tu logo dobra os teus joelhos, crendo que o Senhor irá lhe responder. Orando com sabedoria, sente que Ele ouve e já vai responder.